Siga agora com a quarta parte da série O Verdadeiro Evangelho da Última Geração, com o tema Perfeição de Caráter. Meus amigos, o tema de hoje é a continuação e o início de outro tema. No caso, a continuação do tema Como obter a vitória completa sobre todos os pecados. E aí iniciarei o tema Perfeição Cristã. Não terminando tudo hoje, continuaremos na semana que vem. O título desta série, que hoje já é a parte 4, a quarta parte no caso, é o Evangelho Verdadeiro da Última Geração. O verdadeiro Evangelho da Última Geração. Muitas pessoas, talvez até sinceras, porque têm recebido essa ideia, que é uma ideia na verdade mentirosa, de que é impossível vencer completamente todos os pecados nesta vida antes da volta de Jesus. E muitos estão pregando isso, inclusive em púlpitos de igrejas. Muitas pessoas estão declarando que nós não podemos observar a lei de Deus, que até a volta de Cristo nós iremos cometer pecado, que somente na glorificação é que não iremos pecar mais. Cristo ele morreu por nós para tornar possível a você e a mim, conforme nós vimos até aqui, vencer o pecado. E pecado é a transgressão da lei. A Bíblia fala claramente que o pecado é a transgressão da lei. Se você tiver a Bíblia em mãos aí, você pode abrir comigo. A minha tradução, por exemplo, a versão é a João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Ela diz o seguinte na 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 de João, capítulo 2, ou melhor, capítulo 2, versículo 4. Que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Em algumas traduções diz iniquidade, aquele que pratica iniquidade. Mas iniquidade tem a mesma coisa a ver com o pecado. E o pecado é a quebra da lei. Por exemplo, se não houvesse lei no jardim do Éden, o pecado não teria existido. Mas o pecado existiu e existe porque Adão e Eva transgrediram uma lei de contexto e de ideia moral, de essência moral, lá no jardim do Éden. O pecado é a transgressão da lei. E o salário do pecado é a morte. Nós vimos então que Jesus morreu por nós, lá no assunto anterior que eu estudei sobre justificação pela fé. Então, Jesus Cristo morreu em meu e em seu lugar, como nosso substituto. E Ele quer conceder a mim e a você poder para observar a lei de Deus, para que não venhamos cometer pecado, uma vez que o pecado é a transgressão da lei, como nós acabamos de ver aqui. Na 1 de João, capítulo 2, versículo 4. E a todo aquele que se rende plenamente a Deus, todo aquele que se rende totalmente ao Pai, se entrega totalmente a Ele, é dado a ele o privilégio de viver uma vida de vitória sobre o pecado e obedecer à lei divina. Nós podemos vencer inteiramente pela fé. Jesus ele morreu para prover um meio de escape a mim e a você, para que nós possamos vencer o quê? Todo o traço errado, ou todo o mau traço de caráter. Ou seja, um mau temperamento, tentações, cada pecado, de repente acariciado, e, enfim, assentarmos-nos, afinal, com ele em seu trono, como nós vimos anteriormente, que aquele que vencer terá o direito de assentar com ele em seu trono, assim como ele se assentou no trono de seu Pai. O que nós necessitamos, então, meus amigos e amigas, é do regenerante poder do quê? Do Espírito Santo. E também que podemos viver, caso realmente permitamos que o Espírito Santo habite totalmente em nós, viver então, com certeza, uma vida de obediência perfeita e receber a salvação através da santificação do Espírito. A Bíblia diz claramente na 2 de Paulo aos Tessalonicenses, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 14, o seguinte. Vamos ver o que diz aqui. 2 de Paulo, capítulo 2, versículos 13 a 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade, para
o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Se lembram que aquilo que nós estudamos, o que significa esta glória? É o caráter de Cristo manifestado em nossa vida. Nós vimos isso nos estudos anteriores. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, nós podemos realmente sermos, digamos, vitoriosos completamente sobre todas as tentações e permitir que o Espírito Santo aperfeiçoe o nosso caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Porque Cristo ele veio aqui à Terra e ele viveu uma vida de obediência perfeita, para que você e eu, homens e mulheres, por sua graça, também pudéssemos viver em vida perfeita de obediência. E isso é necessário para a nossa salvação. Por quê? Porque nós vimos até aqui, você se lembra, que a salvação ou o plano da redenção não se resume apenas em aquilo que Jesus fez por nós na cruz, que é a justificação pela fé, Jesus vindo como nosso substituto, mas também em santificação, que é aquilo que ele faz em nós, que também é pela fé. Aliás, a santificação é uma confirmação da justificação. Aquele que é justificado também é santificado. É impossível uma pessoa ser justificada e ao mesmo tempo viver uma vida de pecado, acariciando tendências herdadas, cultivando essas tendências em si e assim praticando falhas, praticando pecados. Nós podemos louvar a Deus por essa vitória, meu amigo e minha amiga, que também pode ser minha e pode ser sua. Em nossa própria força, por exemplo, por nós mesmos, obviamente que é impossível escapar aos clamores de nossa natureza enfraquecida pelo pecado. Satanás, ele nos traz o quê? Ele nos traz tentações por esse lado aí. Ele conhece nossas fraquezas. E Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza herdada de cada criatura. Aquelas fraquezas que nós carregamos desde o nosso nascimento e depois acabamos cultivando em nós essas fraquezas. E através dessas falsas insinuações, as falsas insinuações diabólicas de Satanás, ele enredaria todos cuja confiança não se firmaria em Deus. E passando pelo terreno que nós devemos atravessar então, o nosso Salvador, Jesus, nos preparou o caminho para a vitória, porque assim como ele venceu, ele diz que você pode vencer também. Ele resistiu a tudo quanto nos é possível suportar. A sua vitória pode ser hoje nossa, amém? A vitória de Cristo hoje pode ser sua e minha. E Jesus, ele repousava na sabedoria e força do seu Pai Celeste. Ele, por exemplo, não consentia com o pecado. Nem por um momento, por exemplo, Jesus cedia à tentação. O mesmo pode se dar com você e comigo. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Lembra-se que Jesus nasceu com duas naturezas, a divina e a humana? E assim ele estava habilitado para o conflito que ele enfrentaria, mediante a presença interior do Espírito Santo agindo na vida dele. Ele veio então, agora, para nos tornar também participantes da natureza divina, porque assim como a natureza divina de Cristo era participante da nossa natureza humana, e assim ele venceu, a nossa natureza humana participando da natureza divina dele, pode vencer como ele venceu. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus, ele nos toma a mão da fé e ele leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de nós atingirmos o quê? A perfeição de caráter. Portanto, terminando o estudo Vitória sobre o Pecado, vimos claramente que nós, com a nossa natureza humana enfraquecida pelo pecado, unida à natureza divina de Cristo, podemos vencer todos os pecados, todas as tentações, assim como Cristo venceu unido ao Pai. E isso termina em um acontecimento maravilhoso, que é o que vai preparar a igreja para receber Jesus quando vier nas nuvens dos céus. Jesus está ansioso em voltar e levar-nos daqui para o céu. Mas primeiro ele quer que eu e você nos adaptemos ao céu. Se ele vier nos buscar e nós estivermos ainda com alguma deficiência de caráter que não foi abandonada ou vencida, que não foi eliminada do caráter,
ele não pode nos levar ao céu, porque o céu não seria um lugar feliz e agradável para nós. E assim não ficaria provado para o universo que é possível guardar a lei de Deus. Portanto, Satanás teria razão ao dizer que é impossível. Portanto, você e eu temos um chamado para justificar a Cristo, para que nesse conflito cósmico, Cristo seja verdadeiro e Satanás mentiroso. Quando você vence um pecado pela fé, unido a Jesus, permitindo que a graça de Cristo te habilite a vencer, você está dizendo para todo o universo que a lei de Deus é possível sim de ser guardada. E ao mesmo tempo dizendo que Satanás é mentiroso. Mas quando acontece ao contrário disso em sua vida e em minha vida, ou você começa a colocar impossibilidades, você está dizendo que Satanás é verdadeiro e Cristo mentiroso. Vamos entrar agora no início do estudo Perfeição Cristã. Antes, vamos ouvir a vinheta Vencer como Jesus Venceu. E após essa vinheta eu já volto entrando no tema de hoje propriamente dito. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador, ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. O que seria então perfeição cristã? Será que perfeição cristã é a pessoa nunca mais cometer um pecado? Ou alguém que nunca pecou? Será que as duas estão certas? Ou uma das duas estão certas? Ou nenhuma das duas estão certas? Seria outra coisa, perfeição cristã? Porque para muitos a expressão perfeição é um pouco sombria, não é? Quando você de repente ouve essa expressão, talvez você sinta um peso, um fardo assim em suas costas. Como se você estivesse carregando um fardo pesado. Puxa, como é que eu vou alcançar a perfeição nesta vida, não é? Parece um tabu para muitas pessoas. Uma frase que atrai a ira divina, por exemplo. Ou pelo menos a ira dos santos, não é? Embora as preocupações e os temores que as pessoas têm sejam compreensíveis, é surpreendente, queridos amigos e amigas, ver a reação de algumas pessoas sempre que ouvem esses termos, que são inclusive verdadeiramente boas palavras bíblicas. Os mecanismos de defesa são imediatamente ativados quando a pessoa ouve o assunto perfeição cristã. E sem discussão ou investigação, muitos declaram, a pessoa de repente nem pesquisou a fundo o assunto, mas só de ela ouvir esse assunto, ou seja, de ouvir esta palavra perfeição cristã, ela já acaba declarando, ainda sem ter estudado profundamente o assunto, declarando que isso é uma absoluta impossibilidade. Apesar de a Bíblia nos dar um conselho do apóstolo Paulo que diz assim, ó, prossigamos até a perfeição. Isso está em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Leia lá depois na íntegra. Hebreus capítulo 6, versículo 1. O contexto ali, na verdade, nos chama para prosseguirmos, rumo à perfeição. E isso é perfeição de caráter. É interessante que os filhos de Deus, nesses últimos dias, eles terão que combater um estranho poder contra a ideia de atingir a perfeição que Cristo nos oferece. Lembrando, Jesus não apenas nos justifica, ele também nos santifica. A justificação é pela fé. Jesus morreu como nosso substituto. A santificação também é pela fé. Ele agora vai compartilhar comigo e com você a experiência que ele teve de vitória sobre as tentações, para que você tenha as mesmas vitórias. E uma das razões para tal reação, por exemplo, de pessoas que acreditam que isso é uma impossibilidade, é que quase todos entendem que perfeição e pecado são tão incompatíveis como amor e ódio, por exemplo. Então, se alguém não pode ser libertado do poder do pecado, também não pode atingir o quê? A perfeição de caráter. Pois os dois não podem coexistir. É mais ou menos assim que acontece na mente de muitos hoje. O indivíduo, então, não pode apegar-se ao pecado e desculpá-lo. E esperar atingir a perfeição. É impossível, meus amados e amadas, que alguém acredite na perfeição cristã, a menos que primeiro, escute, creia que é possível, pelo poder do Espírito Santo, superar o que? O pecado. É igualmente impossível acreditar na vitória sobre o pecado e não crer na perfeição cristã.
Pois a última, ou seja, a perfeição cristã, é simplesmente o resultado da primeira. Através das vitórias que nós vamos tendo sobre o pecado nesta vida, pela ação do Espírito Santo em nossa vida, é que nós vamos alcançando o aperfeiçoamento do caráter nesta vida, que é a adaptação para viver no céu, perante um Deus santo, para que não sejamos consumidos. Por exemplo, John Wesley, o pai do metodismo, e ele sempre focou muito essa questão da santificação, ele se inspirou, não é? E numa declaração que é o seguinte, ó, a palavra perfeito é aquela que muitos não conseguem suportar. Isso quem disse foi John Wesley, pai do metodismo. Se tem algum metodista aí que está me ouvindo, ele vai saber do que eu estou dizendo. Ou seja, ela lhe soa como abominação. E quem quer que pregue a perfeição, isto é, afirme que ela é atingível nesta vida, corre um grande risco de ser considerado pior que um gentil ou um publicano. Infelizmente, essa é a realidade, inclusive em muitas igrejas de hoje. E em consequência, alguns aconselharam a pôr completamente de lado essa expressão, porque ela os ofendeu muito. Mas não é ela encontrada nos oráculos de Deus. Quando nós estudamos todas essas coisas, nós não vamos encontrar isto na Bíblia. Nesse caso, com que autoridade um mensageiro de Deus, uma mensageira de Deus, pode colocar essa palavra à parte, mesmo que todos os homens se sintam ofendidos por ela? Porque aqueles que se opõem à salvação do pecado, com raras exceções, estão impacientes, ou seja, de repente até furiosos quando ouvem esse assunto ser pregado. Em nome de Deus, por que muitos são tão afeiçoados ao pecado? O que ele fez por vocês e por isso se mostram tão agressivos contra aqueles que esperam pelo livramento do pecado? Que há um certo levante, digamos assim, contra aqueles que pregam o aperfeiçoamento do caráter. Muitos são rotulados como hereges em algumas situações, ou perfeccionistas, ou pessoas que só gostam de ficar acusando o pecado dos outros na igreja. Na verdade, é toda uma situação fora de contexto que acaba rotulando a vida de muitos pregadores e pregadoras que tratam deste assunto. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, claramente nos deu uma ordem, a qual causou muita perplexidade. A Bíblia diz claramente em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ou seja, cada ordem divina traz consigo o poder para você cumprir esta ordem. Deus jamais pediria de mim, de você, algo que fosse impossível. Alguns acham, por exemplo, que precisam acrescentar alguma palavra para tentar limitar essa declaração, sede perfeitos como Deus é perfeito. Mas se Deus houvesse querido, não é? Ou seja, que fosse assim, ele teria posto as limitações. Ela é bem clara da forma como está. Assim, todo cristão precisa assentar em sua mente a questão: é a Escritura suficiente em si mesma? Ou precisamos acrescentar ou subtrair alguma coisa quando tivermos dificuldade de crê-la? Então, a despeito, por exemplo, do que alguns podem dizer, a Bíblia ensina a perfeição cristã. Porém, ela não é encontrada em nós mesmos, mas somente em quem? Em Cristo Jesus. Somente em Jesus. Note, por exemplo, o que Jesus disse sobre isso. Olha, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 22 a 23. Portanto, se Cristo não habitar nos cristãos, eles jamais poderão ser o quê? Perfeitos. E em caso contrário, porém, eles devem ser perfeitos porque Ele é perfeito. A perfeição não é nossa, mas é dele. Então o apóstolo Paulo também ele acreditava no caso e ensinava a perfeição cristã.
Por exemplo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 13. Mais um. Para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo, para que permaneceis perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 28 e capítulo 4, versículo 12. Ainda um outro texto. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 17. E um outro texto que é o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Prossigamos até a perfeição. Então, quando nós analisamos todas essas coisas, nós vemos que a Bíblia é clara, através da inspiração profética, principalmente, que nós devemos, através da santificação, buscarmos pela fé em Cristo, unido a Ele, como Ele foi unido ao Pai, a perfeição de caráter. Vamos aqui analisar agora alguns pensamentos interessantes que vão nos ajudar a entender que é possível e que é garantido a mim e a você, pela fé, a completa vitória na vida de todos os que realmente desejam vencer o pecado. O primeiro pensamento é esse: Cristo tomou a natureza humana. Escute, ele é o nosso exemplo em todas as coisas, não é isso? Cristo tomou a natureza humana e suportou o ódio do mundo para que pudesse revelar a mim e a você que nós podemos viver uma vida de vitória sobre o pecado. Que suas palavras, atos, seu espírito, ou seja, sua mente, poderiam ser santificados para Deus, em relação a nós, né? Ou seja, que Jesus pode fazer isso em nós. Podemos ser cristãos perfeitos se manifestarmos esse poder em nossa vida. Quando a luz do céu repousar sobre nós continuamente, seremos verdadeiros representantes de Cristo neste mundo. Um outro pensamento é esse aqui. O Espírito Santo era o mais alto dos dons que Jesus podia solicitar do Pai para a exaltação de seu povo. Ia ser dado como um agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. O poder do mal, continua, se estivera fortalecendo por séculos. E isso continua até os nossos dias de hoje. E alarmante, ou seja, de forma alarmante, era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Continua. Ao pecado, só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não como energia modificada, mas na plenitude do poder divino. E o Espírito, ou seja, é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência herdada e cultivada para o mal. E gravar em nosso caráter, ou seja, gravar, vou aqui usar uma linguagem mais fácil. E através desta vitória sobre as tendências herdadas e cultivadas, ele quer gravar o caráter de Cristo em seu povo. A própria imagem de Deus tem que ser reproduzida no ser humano. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Tá vendo só? Então, quando a Bíblia nos chama para exaltar a glória de Cristo, para glorificar a Cristo, essa glória é nada mais, nada menos que o caráter de Cristo que deve ser reproduzido em nossa vida para que Satanás seja desmascarado e Cristo justificado. Porque a acusação de Satanás é que é impossível ser uma pessoa obediente, que é impossível guardar a lei de Deus, que é impossível viver uma vida de vitória sobre o pecado. E aí ele declara, portanto, todos eles são meus.
Portanto, de um lado, neste conflito cósmico está Cristo, do outro Satanás. Quando você vence uma tentação, repetindo, você está justificando a Cristo e desmentindo Satanás. Quando você cede a uma tentação, você está justificando a Satanás e desmentindo a Cristo. É mais ou menos assim que funciona. Que elevada, então, meus amigos e amigas, que elevada e santa vocação para ser um daqueles a quem Deus chamou para justificar o caráter de Cristo perante o universo, não é verdade? Olha como você é importante para Ele. Alguém a quem Ele pode dizer o seguinte, se você se apoderar da minha força, prometo que você vencerá todas as suas fraquezas herdadas e cultivadas para o pecado. E você viverá a vida do meu próprio Filho Jesus. Amém? É isso que Jesus está querendo dizer para você. Deus seja louvado por isso. Não há nada em nossa vida que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, não tenha poder de subjugar se nós o que? Permitirmos. Porque a honra de Cristo precisa ser completa na perfeição de caráter de seu povo escolhido nesta última geração. E Deus, Ele quer que cada um de nós seja perfeito nele, a fim de representarmos Ele perante o mundo. Representarmos perante o mundo a perfeição de seu caráter. Quer que estejamos isentos de pecado, para não desapontarmos o céu, nem entristecermos o divino Redentor. Não quer Ele que professamos o cristianismo sem prevalecer-nos, ou seja, prevalecer-nos da graça que nos pode tornar perfeitos e nada nos faltar. Eu quero ler mais 2 pensamentos para nós irmos terminando. O penúltimo pensamento é esse. Tudo isso pode ser difícil de compreender, mas Deus nunca disse que tínhamos de entendê-lo. Tudo o que necessitamos é apenas o quê? Crer e reconhecer que com Ele nada é o quê? Nada é impossível. Porque nosso Salvador, Ele não requer impossibilidades de ninguém. Ele não espera de seus discípulos nenhuma coisa que não esteja disposto a conceder graça e força para alcançar. Não nos chamaria para sermos perfeitos, caso não dispusesse de toda a perfeição e graça para nos conceder e nos dar esse privilégio de alcançarmos pela fé e pela graça o aperfeiçoamento do caráter cristão. Eu quero ir terminando então a mensagem desta tarde sobre este assunto, o aperfeiçoamento do caráter, dizendo que é possível, meu amigo e minha amiga, para você vencer todas as tentações. Quais são as suas tentações? Quais são as tendências que você tem herdado e cultivado para o pecado, que você tem lutado? Não seria hoje o dia de você se aproximar de Jesus e olhar para Ele, que como um homem veio a este mundo e venceu, e diz que você pode ser um vencedor também? Se você andar com Ele cada dia da sua vida, passo a passo, Ele, através do Espírito Santo, eliminará de seu caráter essas deficiências. E assim Ele estará adaptando você e aperfeiçoando você para viver eternamente no céu. Porque no plano da redenção, repetindo para terminar, no plano da redenção não é somente justificação que nos salva, mas também a santificação. Justificação, o que Jesus fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Santificação, o que Ele faz em mim e em você nesta vida, nos adaptando para viver no céu. Vamos orar? Pai amado e bondoso Deus, nós nos entregamos a Ti neste momento. Tome em Tuas mãos, ó Pai, todas as nossas fraquezas pecaminosas, nossas tendências herdadas e cultivadas para o mal. Que o Senhor venha eliminá-las de nosso caráter. Ainda nesta vida, enquanto ainda há graça, para que quando Jesus Cristo vier nas nuvens dos céus, possamos estar vivendo uma vida irrepreensível. Ainda que tenhamos uma natureza humana enfraquecida pelo pecado, mas como Enoque e Elias, termos pela fé chegado a um nível de vitória completa sobre o pecado para sermos então elevados ao céu eternamente. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo.